Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você que está chegando aqui. Sejam bem-vindos. Colocando aqui o título da nossa live. Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Uma boa noite. Vamos lá falar de glutationas hoje, hein? Muito bom, muito bom. E vamos falar sobre nutrientes que dão suporte a essas glutationas. Aproveita e já chama o maior número de pessoas que você conhece para a gente multiplicar esse conhecimento, multiplicar essa informação. Vamos lá, né? Vamos falar aí sobre essas glutationas. Muito bom, muito bom. Cadê a galera? Vem chegando, muito boa noite. Vamos falar sobre glutationas. Olha só que interessante, né? Nutrientes para a sua glutationa, né? Olha como é importante essa temática, principalmente quando a gente fala a respeito de pacientes que têm alterações genéticas, né? Olá, muito boa noite. Boa noite para você que está chegando. Que bom te ver por aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre nutrientes para as nossas glutationas, mas não somente do ponto de vista genético, porque nem todo mundo conhece o perfil ainda, né? Mas é importante a gente ter um conhecimento prévio de como as alterações da história do nosso paciente podem ser importantes nesse curso aí, né? Porque se a gente pegar o pé da letra, né, essas glutationas, elas são formadas por 3 aminoácidos, né? Então, a gente diz aqui, eu até tô olhando aqui para um artigo que depois eu vou compartilhar lá no Telegram, lá no meu Telegram, e se você ainda não está no meu Telegram, tá perdendo tempo, hein? Então, é um tripeptídeo formado por cisteína, formado por ácido glutâmico e formado por glicina. Então, são 3 aminoácidos que formam essa glutationa. O que acontece? A gente tem uma capacidade de produzir endogenamente, ou seja, nós temos sim uma capacidade de ter uma produção endógena de glutationas. Mas por que nem todo mundo produz essas glutationas da mesma maneira, Tati? Por que as pessoas têm diferenças na produção de glutationas? Então, existem as características genéticas, né? E aí eu já vou puxar a sardinha para o meu lado. Por quê? Existem polimorfismos genéticos, alterações genéticas que são frequentes na população, e essas alterações elas são importantes principalmente porque elas estão associadas à capacidade da resposta de detoxificação, por exemplo, né, uma resposta redox, tanto de detoxificação quanto uma resposta antioxidante dessas glutationas. Então, isso é importante principalmente para quem tem polimorfismos genéticos, né? E aí você tem polimorfismos, que são polimorfismos mais simples, então tem um impacto mais simples, e existem polimorfismos que têm um impacto mais importante, como, por exemplo, polimorfismos de deleção. Quando a gente estuda algumas classes de glutationas e a gente vai para a literatura, algumas classes de deleção estão muito associadas principalmente com maior risco para alguns tipos de câncer, tá? Então a gente tem até estudos com a população brasileira mesmo mostrando esse perfil de alteração das glutationas em deleção, por exemplo, o risco para câncer de cabeça e pescoço e um alto consumo de carnes processadas, por exemplo. Então, existe sim uma correlação entre perfil genético, consumo alimentar e maior predisposição para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, isso é importante sim. Se é um paciente que chega na clínica hoje e ele tem esse perfil genético, é um paciente que tem um histórico familiar de risco para oncologia, por exemplo, para câncer, é um paciente que eu me preocupo mais. É um paciente que eu dou uma atenção, sim. E principalmente, existem alguns estudos, não necessariamente brasileiros, mas alguns estudos que mostram também um perfil associado a câncer de intestino.
Então, é um paciente que eu me preocupo mais ainda, sobretudo, porque eu sei que de todos os tipos de câncer, em toda a sua complexidade, a gente sabe que a contribuição da nutrição, ela gira em torno de 35% na prevenção. E de todos os tipos, a gente sabe que o câncer de intestino, de colo retal, é um daqueles que mais a gente consegue prevenir com alimentos e compostos bioativos, com a nossa contribuição. Mas, Tati, por quê? Além desse perfil genético, né? Então, quando eu conheço o perfil genético do meu paciente, isso já me favorece bastante. Me favorece em qual sentido? Me favorece porque eu tenho mais chances de ter uma resposta junto a esse paciente mais eficaz, né? Então, eu consigo priorizar, por exemplo, esse perfil. E eu gosto muito de pensar nessa prioridade. Agora mesmo estava em mentoria com os pipeliners e a gente estava falando das questões de prioridade. Então, a gente montou um mapa mental da paciente que nós analisamos e aí a gente trabalhou com as prioridades dessa paciente. Então, a paciente ela apresentou uma queixa. Essa queixa foi identificada e tem um fator genético. Qual é a minha conduta terapêutica? Então, a gente trabalhou nessa tríade, né? Queixas, perfil genético e conduta. Então, o que eu vou fazer? Isso é importante porque você já vai fechando esse quebra-cabeça. Então, apresentou aquela queixa, tem um perfil genético envolvido? Condutas. E à medida em que você coloca essas condutas, à medida em que você coloca essas estratégias terapêuticas, você vai conseguir observar principalmente o quanto que esse paciente ele vai ter de entendimento e o quanto que ele vai ter de consciência na mudança de estilo de vida, principalmente. Porque esse paciente ele vai mudar de estilo de vida, ele vai mudar de padrão ali, de dieta, por exemplo, à medida em que ele conseguir identificar essas justificativas. Então, isso é importante também, porque quando eu tenho justificativas, quando eu identifico quais são os fatores que eu posso modificar, e às vezes, gente, a gente pensa assim, Tati, mas falar de glutationa parece até alguma coisa ali que eu vou ter que ter um investimento muito grande, né? Tanto de dedicação quanto às vezes até de dinheiro. Mas não, às vezes são condutas que eu consigo monitorar. Por exemplo, dormir melhor. Quem aqui, por exemplo, dorme bem? Quem aqui pode falar? Coloca assim, eu, que dorme muito bem, que dorme assim, fantasticamente bem. Quem aqui conhece uma pessoa que dorme muito bem, né? E quando eu digo dormir bem, gente, eu não tô falando de quantidade de horas, eu tô falando de qualidade. Então, quando a gente tem um período, né? Eu não tô falando assim, uma noite mal dormida, não. Tô falando quando isso é muito frequente. Isso pode favorecer uma aceleração do envelhecimento celular. E quando a gente envelhece, a gente também reduz a capacidade da atividade dessas glutationas. Então, quando você dorme melhor, quando você dorme bem, seja com a ajuda de alguns fitoterápicos, seja de repente com a ajuda de medicamentos, né? Então, você passa lá no médico, o médico te prescreve medicamento. Qualquer influência que possa realmente te proporcionar uma boa noite de sono já vai te ajudar a melhorar o perfil das glutationas. Estresse, por exemplo, né? Então, você tem lá um estresse no seu trabalho, você tem lá o estresse do trânsito. Será que você consegue, por exemplo, ou sair mais cedo ou sair mais tarde? Será que você consegue tentar gerenciar melhor esse estresse? Por que acontece esse estresse? Porque eu procrastinei a entrega de algum projeto? Porque o chefe me pediu, por exemplo, um projeto de última hora? Então, como que eu lido com essas pressões? E muitas vezes eu vou precisar, sim, de alguns nutrientes isolados para me ajudar. Será que é um paciente que fuma? Será que é um paciente que quando ele fuma, ele bebe também? Então, alguns hábitos podem ser monitorados. Então, é claro que eu não vou, né? Eu vou falar para o meu paciente da importância de evitar o tabagismo. Mas é importante falar para ele não vai de uma hora para outra parar. Ele pode ir diminuindo, ele pode buscar ajuda, ele pode se conscientizar, ele pode começar a fazer atividade física e observar que o tabagismo dificulta ele na respiração, por exemplo. Então, isso são informações que a longo prazo serão monitoradas e serão modificadas, certo? Só que o que eu posso fazer, por exemplo, para esse paciente? Eu posso trabalhar com mais, por exemplo, o consumo de antioxidantes, como, por exemplo, vitamina C, se ele fuma, se ele é um tabagista. Será que eu posso, por exemplo, pedir para que ele faça mais atividade física, se ele não faz, se ele faz zero, se ele é sedentário? Então, são modificações que eu vou observar ali na rotina do meu paciente, vou trabalhar junto com ele, para que ele possa, sim, ter ali algumas mudanças, ele possa se sentir desafiado nessas mudanças. E são mudanças de curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante a gente colocar,
tá? Então, quando você nutre as suas glutationas, você também está nutrindo quando você faz as suas opções, as suas decisões. Todos os dias a gente tem que decidir. Quando a gente decide por A, a gente logo e imediatamente a gente deixa B. Então, são modificações que você vai construindo a longo prazo. Por isso que é muito importante falar de padrão. O padrão, ele se remete ao hábito, e o hábito, ele é algo que a gente repete todos os dias. Então, mesmo que um dia você tenha ali um tempo menor de dedicação, mas você repete aquele hábito, né? Então, isso é importante. Então, hábito, por exemplo, de escovar os dentes. Você repete esse hábito, né? Mesmo que tenha um dia que você está lá se dedicando mais à higienização, tem outro dia que está mais rápido, mas você repete esse hábito. Então, é uma construção, tá? Então, quanto mais consciência eu tiver, mais construção dessa consciência eu tenho e muito mais chance eu tenho também de modular esse perfil, inclusive de expressão gênica, tá bom? Então, voltando um pouquinho para a biologia molecular. Um outro perfil que é importante a gente identificar é o quanto de agrotóxico, por exemplo, quanto de substâncias tóxicas esse paciente ele tem contato. Quanto que de poluentes ambientais a profissão dele o expõe. Então, se ele é um motorista de Uber, por exemplo, e agora tem que andar com os vidros abertos, então ele anda o dia inteiro com aquele vidro aberto. Então, quanto que ele tá... É que agora tem a máscara, né? Mas se ele tá sozinho, por exemplo, esperando ali um passageiro, se ele, de repente, ele começa a inalar aquele ar poluído todos os dias, um motoqueiro que inala aquele ar todos os dias, claro que você não vai falar para o paciente, né, olha, você tem que parar de ser motoqueiro, você tem que parar de fazer as suas entregas, não tem como, mas o que você pode fazer do ponto de vista nutricional e principalmente pensando nessa clínica do paciente para identificar os pontos em comum. O que você pode fazer? Será que esse paciente ele também tem alterações em genes que favorecem alterações na capacidade respiratória? Será que esse paciente, por exemplo, ele já teve Covid? Qual foi o impacto desse Covid na vida dele? Será que ele ainda tem efeitos colaterais? Será que ele ainda passa por algumas alterações? Será que esse cansaço que ele apresenta é um cansaço que é um efeito colateral do Covid que ele teve? Então, são N informações para a gente identificar junto aos pacientes. São N informações. Então, não é somente uma informação de um consumo de um nutriente isolado. Na verdade, você vai identificar ali um perfil de hábitos alimentares e aí proporcionar aquilo que ele de fato vai conseguir colocar em prática nesse primeiro minuto e depois a longo prazo. Então, consumo de frutas, de hortaliças, isso já vai ajudar bastante. Isso você já sabia com certeza, né? Mas também diminuir o consumo de industrializados também vai ajudar bastante. Quando eu digo industrializados, eu estou dizendo de comidas processadas, de comidas congeladas, comidas que você fala assim, nossa, essa comida aqui só vai vencer em 2023, meu Deus do céu. O que será que eles colocaram aqui nesse alimento que só vai vencer em 2023? Então, esse tipo de alimento ele tem muitos conservantes, e esses conservantes eles são importantes para manter o tempo de prateleira desse alimento. Mas e para as nossas células? Qual é o impacto para as nossas células? E a gente está falando dessas glutationas, que são importantes para uma defesa antioxidante. E todos os dias a gente tem um desafio novo. Todos os dias a gente pode ter a iniciação, por exemplo, de uma célula tumoral. Mas por que nem todo mundo tem câncer todos os dias? Apesar de a gente ter uma estatística aí assustadora, né? Por que a gente não tem um diagnóstico todos os dias? Porque existe a nossa defesa, porque a nossa defesa, ela cumpre o papel dela, mas até quando ela vai cumprir esse papel? A grande questão é essa, porque se eu tenho muita dificuldade, se eu tenho ali vários desafios para identificar no meu dia, vários desafios para que eu possa controlar no meu dia, então chega uma hora que eu preciso de um tempo. Chega uma hora que eu fico sobrecarregado, que meu sistema fica sobrecarregado. E como que é a saúde mitocondrial desse paciente? Quanto que ele refere de fadiga, por exemplo? Quanto que ele refere de cansaço? Quanto que ele refere, por exemplo, de indisposição? É o que eu mais escuto aqui dos pacientes. Tati, estou muito cansada. Tati, eu preciso de ânimo. O que eu faço para ter ânimo? Né? Eu amo o que eu faço, mas eu preciso ter ânimo. Então, a gente vai investigar. Será que tem algum comprometimento, por exemplo, de hipovitaminose? Será que tem alguma vitamina faltando? Será que tem alguma alteração de ferro, por exemplo? O que está alterado, né, nesse paciente? Então, aí a gente já tira a possibilidade, a gente já elimina essa possibilidade de hipovitaminose. Segunda hipótese, né, e que pode ser de encontro aí com esse perfil de hipovitaminose. Como que tá a saúde intestinal?
Será que ele está absorvendo esses nutrientes de forma eficaz? Será que esses nutrientes, eles estão de fato sendo identificados por essas células e eles estão sendo transportados para outras células e eles estão sendo reconhecidos por essas células? Então, eles estão nutrindo o nosso corpo? Então, isso é muito importante, né? E aí, quando a gente pensa em genética, a gente entende o contexto e a gente começa a fazer algumas perguntas. Então, se eu preciso que esse nutriente ele chegue, por exemplo, em outra célula, quem faz esse transporte? Será que esse transporte ele tem alguma alteração genética? E quando ele chega nessa célula, o receptor que vai identificar esse nutriente, será que ele tem alguma alteração genética também? Então veja que entender de genética, contextualizar o perfil genético do paciente é o menos difícil possível. Agora a gente precisa entender o que fazer com essa informação. Porque se eu tenho uma alteração no transportador, o que eu faço, Tati? Se eu tenho uma alteração no receptor, o que eu faço? Então vamos começar por partes. Vamos entender o perfil do paciente, entender quais são as demandas. Eu sempre penso assim, né? Quais são as demandas? Quais são as queixas? Porque se tem queixa, é porque já tem fenótipo, porque já tem alterações físicas ali, né? Alterações que são visíveis, alterações em que eu consigo mensurar. Se essas alterações, elas incomodam esse paciente, às vezes o paciente ele fala assim, mas já faz até um tempo, viu, que eu tô assim. Já faz até um tempo que eu sinto dor de cabeça. Já faz até um tempo que eu tenho um perfil XYZ de distensão abdominal. Poxa, mas ele não precisa ficar assim a vida inteira. O que tá acontecendo? Então, eu já começo a rascunhar, já começo a fazer até um mapa mental desse paciente. Né? Eu não sei vocês, quem aqui tem costume de fazer mapa mental? Gente, coloca aí eu nos comentários. Vocês têm costume de fazer mapa mental dos pacientes? Eu amo mapa mental. Amo mapa mental porque eu consigo identificar muitas informações ali e às vezes se eu colocar informações muito pontuais, assim, sem esses links, às vezes eu me perco. Então eu gosto muito de mapa mental. Comenta aqui se você também gosta de mapa mental, se você utiliza na sua prática clínica os mapas mentais. E mapa mental, gente, não tem um jeito certo de fazer, né? Às vezes são seus rabiscos ali, seus comentários, suas informações, tá bom? Então, é esse mapa mental que eu tô dizendo pra vocês, tá? Nesse mapa mental. Muito bom, muito bom. Então, o que a gente tem aqui? O que é importante a gente identificar principalmente, né? É importante a gente identificar que cada indivíduo tem uma produção específica para essas glutationas. Cada indivíduo vai ter um perfil específico dessas glutationas. E à medida em que a gente identifica, então, por exemplo, né? Nesse perfil aqui, e eu tô olhando aqui pro artigo, tá, gente? Então, depois eu compartilho com vocês esse artigo. À medida em que você identifica dentro dessa formação dessas glutationas, né, como eu falei para vocês, é um tripeptídeo ali, né? Então, são 3 aminoácidos que formam essa glutationa. Então, isso é importante por quê? Porque, principalmente, eu vou identificar, além desses nutrientes, quais são os outros nutrientes que também influenciam. Então, por exemplo, se eu tenho alterações na beta-cistationina, né, que é a CBS, isso tem impacto também na entrega de cisteína para formar essa glutationa. E a CBS, que é essa beta-cistationina, ela está associada com um perfil de ácido fólico, né? Então, é a B6, está associada ali com B6. A B6 é um cofator para a CBS. Então, está associada também com o ciclo do ácido fólico. Esse ciclo do ácido fólico, ele é importante principalmente por quê? Porque ele é muito comum de ter alteração na população, né? A MTHFR para o ácido fólico, a CBS não é tanto não, mas o MTHFR é um pouquinho mais comum, tá? Então isso também é bem relevante. E algo que você vai poder identificar, por exemplo, aí, quando você já tiver os seus primeiros pacientes aí com nutrigenética, se você ainda não tem, ou se você ainda está no início, você vai identificar essa relevância de se ter realmente esse consumo adequado de micronutrientes, porque isso pode fazer muita diferença. Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, a própria vitamina B6, que vai ser importante por conta dessa CBS, a própria vitamina B12, por exemplo, porque como a gente tem o envolvimento de genes que estão associados com perfil de metilação, isso também vai ser importante porque o SAMI, que é essa adenosilmetionina, também precisa ali de B12, né? Então, ela também envolve B12, envolve também perfil de betaína também, né?
E aí você pode ter alguns outros fitonutrientes que também estão envolvidos para indiretamente ter essa produção, né? Ah, que lindo, obrigada. Obrigada. Então, é uma aula, né? Uma aula praticamente aqui, né, gente, com vocês. Sempre, sempre, sempre. E eu tô olhando aqui pro artigo realmente para não me perder aqui no conteúdo. Então, vocês já começam a identificar se esse paciente ele tem, por exemplo, alterações em NRF2. NRF2 é um fator de transcrição muito importante para a resposta antioxidante. Não é comum ter alteração no NRF2. E qual que é o impacto, Tati, quando eu tenho alteração no NRF2? O principal impacto que eu tenho é na produção de outras enzimas antioxidantes. Então, em superoctodismutase, por exemplo, que é a SOD, em GPX, que é a glutationa peroxidase. Então, eu tenho um impacto importante na produção de enzimas antioxidantes. E isso vai ser importante porque, às vezes, meu paciente está fadigado. Quem aqui não está fadigado? Quem aqui não está cansado ou conhece alguém que está cansado? Mas é um cansaço que você fala assim, não, é a sobrecarga do dia a dia. É algo pontual, é ali do seu dia a dia. Mas quando esse cansaço, essa sobrecarga, ela começa a ser mais intensificada, ela começa a ser muito mais frequente, né? Você começa a se preocupar, você fala, opa, tá faltando nutriente, tá faltando ali ativar enzimas antioxidantes, por exemplo. Então, é relevante. É muito relevante, tá? Muito relevante a gente ter esse raciocínio. E aí você pode pensar em alguns fitonutrientes. Então, você pode pensar nas catequinas do chá verde, por exemplo. Hoje de manhã eu fiz um post falando sobre isso, né? Das catequinas ali do chá verde. Você pode pensar na modulação de resposta inflamatória também com o ômega 3. Nesse estudo, ele colocou até uma quantidade um pouquinho alta de ômega 3, tá? E aí vai ser importante você identificar, por exemplo, dentro dessa perspectiva do seu paciente, identificar nesse perfil se ele realmente precisa dessa quantidade de ômega 3, porque se ele tem um perfil de maior risco cardiovascular e dependendo desse risco, né, para eventos trombóticos, se é um risco, por exemplo, associado, ou até mesmo se ele faz uso de algum medicamento que potencializa uma vasodilatação, o alto consumo de ômega 3 vai aumentar essa chance de vasodilatação. Então, pode ser até desnecessário uma quantidade muito alta. Então, ele acaba tendo um outro efeito, né? Mas se ele tiver ali um consumo regular, isso pode sim promover benefícios em relação ao perfil anti-inflamatório, sim, tá bom? Você pode ter, por exemplo, magnésio, que é mega importante, né? Esse magnésio, ele também está associado com algumas enzimas antioxidantes. Você pode ter o selênio, que está associado principalmente com glutationa peroxidase. Você tem aqui, por exemplo, que ele colocou, né? Ácido alfa-lipoico, vitamina C também, que ajuda nessa formação das glutationas, né? Acaba produzindo ali a glicina, né? Então, você tem ali essa relevância também. Você tem as brássicas, né, gente? Tem ali consumo de crucíferas, então consumo de brócolis, o consumo, por exemplo, de couve-flor, o consumo de kale, né, de couve-manteiga. Você tem o consumo também de couve de Bruxelas. Então, tem o consumo de vários nutrientes, vários alimentos, na verdade, que são importantes na entrega de cisteína, que é um dos aminoácidos limitantes para a formação de glutationa. Então, essa formação de glutationa, ela é muito relevante e você também pode trabalhar com NAC, que é a N-acetilcisteína. Então, são vários nutrientes que são relevantes para a formação dessa glutationa. Só que, nota, o NAC, ele tem um perfil de detoxificação bem importante. E se eu tiver o meu paciente consumindo um medicamento muito perto desse NAC, ele pode aumentar a sua eliminação. Então, tem que tomar bastante cuidado também quando a gente fala desse consumo de NAC, tá bom? Porque eu posso potencializar uma eliminação e esse processo pode ser um processo que tem interação, tá? Então, isso também é bem importante. Essa interação não é bem-vinda, então, por isso que a gente tem que realmente se apoiar e estudar como que a gente pode identificar esse perfil de alteração dos pacientes. Tati, ok, então você falou de alguns nutrientes que são importantes, de alguns alimentos, mas o que potencializa, por exemplo, um déficit de glutationas? O que potencializa um perfil reduzido na síntese dessas glutationas? Algumas condições clínicas, né? Então, como eu falei para vocês, o envelhecimento celular acelerado influencia na produção dessas glutationas. Se eu tiver muita exposição ao estresse oxidativo, influencia um envelhecimento celular, que na verdade não é nenhuma senescência, que a gente chama de senilidade, que é o envelhecimento celular que é favorecido por um processo de doença, né? Não é um processo
que está associado com um processo natural, um processo fisiológico. Você pode ter, por exemplo, né, essas alterações de neurodegeneração. Então, você tem ali um perfil alterado tanto para neurotoxicidade como para neuroinflamação, isso também é importante. Você pode ter também um perfil de oncológico, né? Câncer também favorece, então, porque você tem uma desordem ali, um ciclo celular em desordem, então isso também favorece essa alteração na produção de glutationas, né? Você pode ter, por exemplo, a fibrose cística, doença hepática crônica também favorece. Você pode ter hipertensão, lúpus, alterações mentais, esclerose múltipla, demências, né? Então, Parkinson, por exemplo, demência frontotemporal, Alzheimer, neurodegeneração, né, gente? AIDS também, né? Então, doenças que são infecciosas, isso também pode acelerar. Então, são N condições, né? Fora as condições que eu comentei aqui com vocês em relação aos hábitos. Então, se eu tiver hábitos, tabagismo, etilismo, sedentarismo, todos esses hábitos, eles são hábitos que juntos são potencializados principalmente para que eu tenha uma baixa síntese de glutationas. Então, essas glutationas, elas têm sim um perfil importante de risco associado com essa síntese endógena, tá? Então, aí eu vou precisar de mais recursos. Então, imagina só que você sozinho não consegue dar conta dessa produção das suas glutationas. Mas você precisa, então, de um bom combustível. É o que eu sempre falo, a analogia que eu sempre faço em relação a você ser uma Ferrari. Você nasceu para ser uma Ferrari, mas por que você não está tendo o desempenho de uma Ferrari? Por que o seu desempenho hoje, em todos os sentidos, imagina aí o desempenho que você gostaria de ter, como se fosse uma Ferrari, a potência de uma Ferrari, por que você não está tendo? Porque você pode estar colocando um combustível adulterado nessa Ferrari. Então, você tem a Ferrari, você sabe dirigir essa Ferrari, mas você está colocando um combustível que não é o combustível que ela merece. Então, entenda que você, seu corpo aí, é a Ferrari. Então, vamos nutrir essa Ferrari com o combustível que ela merece, né? Esse é o meu grande... É minha grande sugestão aí para você refletir. Tati, mas eu não conheço o perfil genético do meu paciente. Ainda você não conhece. Mas já começa a trabalhar com essas perspectivas. Porque, gente, a nutrição de agora é a nutrição que está passando por uma grande transição. E eu falo para vocês, Tati, agora, mas desde 2008 que eu estudo nutrigenética, gente, desde lá a gente já falava sobre isso, ainda mais agora, né? A gente tem aí muito chão, tem muito tempo de ciência, tem muita coisa acontecendo. E eu sei que nem todos os pacientes conseguem fazer esse investimento. Eu sei que nem todos os nutricionistas ainda sabem interpretar exame de nutrigenética. Então, são questões que são importantes, mas a gente precisa se preparar, né? A preparação, ela antecede os resultados que você quer atingir. Se você não tem preparação, como você vai abraçar as oportunidades e atingir aquele resultado? Você precisa daquele resultado, né? Você precisa de uma preparação. E essa preparação, ela começou já. Já começou. Se você tá aqui desde o início, você já tá se preparando. Fique tranquilo, tá bom, gente? Que esse conteúdo é um conteúdo, gente, que geralmente a gente fala em mentorias, né? A gente fala bastante em grupos mais fechados, né? Por quê? Porque o meu grande objetivo com vocês aqui é que vocês tenham essa boa consciência, que vocês tenham essa consciência de poder levar mais esse conteúdo um pouco mais prático para o seu paciente. Tudo bem, eu não sei, tá, se ele tem alteração de glutationa ou não tem, se ele tem ou não tem. Mas se ele tiver, eu já sei quais são os nutrientes que eu tenho que trabalhar com ele. Se ele tem esses hábitos de sedentarismo, de tabagismo, eu já sei quais são os nutrientes que eu tenho que trabalhar com ele. Então, isso já favorece quando, se de repente, você tiver ali a oportunidade de trabalhar com ele com o exame genético, se ele tiver a oportunidade de investir no exame genético, você já tem ali toda a lista e você já sabe o que fazer com essa informação. Então, isso é muito relevante, sim. É muito importante, sim, tá? Quando a gente trabalha com essas evidências, quando a gente trabalha de uma maneira embasada cientificamente, né? E a chance de ter resultados, a chance de nós termos realmente condutas mais personalizadas também se amplificam. Então, aqui até no artigo, esse é um artigo que ele fala de polimorfismos genéticos, né? E aí ele fala, por exemplo, até mesmo
de um perfil ali de pessoa, ele coloca, né, entre tabagistas e não tabagistas esse consumo de nutrientes para favorecer a performance dessas glutationas, né, o aumento da atividade dessas glutationas. E é claro, uma pessoa que não fuma, uma pessoa que tem bons hábitos, ela tem muito mais chance, Tati, mas se ela tiver alterações genéticas, aí é o pulo do gato. Porque às vezes, olhando para o perfil de saúde dela, de estilo de vida, tá tudo normal, tá assim, ela dorme bem, ela tem um perfil intestinal ok, ela tem um bom consumo de água, ela tem um bom consumo de frutas, um bom consumo de hortaliças, só que eu não conheço o perfil genético dela, então às vezes conhecer faz toda a diferença porque é o detalhe, né? E muitas vezes, principalmente se é um paciente que ele busca uma performance esportiva, se é um paciente que ele está associado, por exemplo, com um risco importante familiar, ou ele já passou por alguma alteração clínica, tudo isso é muito relevante, e você pode ser ali o divisor de água. Já pensou nisso, gente? Nós podemos ser divisores de água, nós podemos, inclusive, né, contribuir para salvar mesmo, para que você possa ter uma intervenção cada vez mais personalizada com esse indivíduo, né? E, claro, a gente nunca garante, né? Garantias não dá para fazer porque eu preciso da participação desse paciente, eu preciso desse entendimento claro dele, eu preciso, por exemplo, de identificar quais são as características epigenéticas que eu não consigo controlar. Então, são N fatores, né? Mas o que a gente pode garantir para ele é que ele vai ter uma informação bem interpretada, uma informação bem colocada, né? Porque mais do que a gente saber, né, a informação, é trabalhar com as intervenções. Então, o que eu posso fazer quando esse paciente ele tem essa alteração? Quais são as condutas terapêuticas? E quando eu digo condutas terapêuticas, eu me apoio tanto na nutrição quanto na medicina, e na medicina tradicional, quanto na medicina, por exemplo, do estilo de vida, como, por exemplo, em algumas condutas que são condutas, inclusive, associadas, por exemplo, com terapias alternativas, né? Então, uma meditação. E existem estudos, né? Tem estudos que falam a respeito da meditação na modulação de genes pró-inflamatórios. Tem estudos que falam a respeito por exemplo, do Tai Chi Chuan, por exemplo, né? Em relação do yoga, em relação a essa modulação. Então, é importante, sim, é relevante, sim. Tudo aquilo que você achar que o paciente ele vai ter condições de ter mais adesão, faz sentido colocar ali como estratégia para ele, tá bom? Faz bem sentido, né? E o NAC, né? Aqui a gente tem estudos colocando aqui uma quantidade bem alta de NAC, de N-acetilcisteína, né? Lembrando sempre que esse NAC, ele tem um perfil detox bem importante e, gente, quanto mais esse perfil de eliminação, né, ele é potencializado, tem que tomar cuidado para não ter interação com outros nutrientes também, tá? E com até medicamentos, tá? Então, isso é bem importante mesmo. Então, ele fala aqui de alguns estudos, principalmente, associados com esse consumo de NAC, quer ver? Mas, por exemplo, uma quantidade bem alta. Então, pacientes com Parkinson utilizando 3 gramas de NAC, bastante, tá? Bastante. A gente geralmente utiliza 200, 300, 400 miligramas, né? Até uns 800 miligramas dá para usar, depende muito do paciente, ó. Crianças também, utilizando por quilograma por dia, né? 60 miligramas por quilograma por dia também. Tem estudos com NAC, gente, principalmente associado até com vícios, né? Tem estudos com vícios também, associados com vícios, né? Então, pode ser interessante, sim, né? Pode ser interessante. O NAC, por exemplo... Boa noite, Rufino. O NAC, por exemplo, ele pode ser encontrado aí nas farmácias como metamucil, né? Porque ele é um expectorante também. E ele pode ter um efeito bem interessante associando com outros nutrientes, né? Com outros nutrientes, também é importante. E o consumo também adequado de proteínas da dieta. Por quê? Porque eu preciso ter um consumo, na verdade, dos macronutrientes. Então, esse equilíbrio a gente nunca vai perder. Eu acho que por mais que a gente, né, eu principalmente aqui que estudo há mais tempo, acho que é mais tempo que vocês, né? A nutrigenética, por exemplo,
não dá pra gente sair dessa qualidade, dessa variedade de alimentos e de nutrientes. Não consigo desmembrar essas informações, não consigo desmembrar tudo que a gente consegue identificar, né? No perfil alimentar do paciente, não somente pensando na entrega de nutrientes isolados, mas o quanto que eu posso colaborar, por exemplo, no consumo dele, no consumo de alimento mesmo, né? Então, às vezes a gente acha que a nutrigenética é para prescrição de nutracêuticos isolados, e não é. Pode ser, pode acompanhar com certeza, mas não necessariamente é assim 100%. A gente vai pensar no conteúdo total, a gente vai pensar na contribuição master que tudo isso pode representar, né? E aí essa representatividade, ela também tem uma distribuição importante em relação aos macronutrientes, então proteínas, lipídios, carboidratos, né? Então é importante sim que a gente tenha esse perfil, né, de consciência. Principalmente se eu tô falando aqui desse consumo, né, principalmente dessa proteína, e eu tenho alterações macro também para serem identificadas. Então, se eu tenho ali, por exemplo, em relação ao perfil imunológico, né? Então, pacientes que podem ter alterações dessas glutationas são pacientes que também podem apresentar prejuízos em relação a essa resposta imunológica. Então, ele pode ter, por exemplo, uma queda dessa imunidade, uma diminuição dessa resposta imunológica, e essa diminuição de resposta imunológica pode representar, ou pode ser a alteração genética influenciando nessa resposta da glutationa, ou a alteração ambiental também influenciando na resposta da glutationa, né? Então, você tem os dois perfis aí. De qualquer forma, a resposta imunológica fica comprometida. Então, imagina só, num tempo em que a gente tem pandemia, num tempo em que a gente tem muitas pessoas com alterações, por exemplo, para aumento de ganho de peso, para sedentarismo. Muitas pessoas ficaram em casa, graças a Deus as coisas estão caminhando, mas muitas pessoas ficaram em casa e essas pessoas começaram a beber. Essas pessoas começaram a ficar mais sedentárias. Olha só como essas glutationas foram alteradas no período da pandemia. E a gente vai ter que resgatar isso com os pacientes, né? Vai conhecer o perfil genético deles, vai identificar quais são os nutrientes, quais são as estratégias, o que cabe dentro da rotina de cada um. Então, identificar esse perfil, identificar essas queixas e colocar condutas que possam fazer a diferença na vida dele. Porque às vezes aquilo que vai fazer sentido para ele, eu coloco como uma outra proposta totalmente personalizada para outra pessoa. Porque a outra pessoa tem outras demandas, a outra pessoa passou pela pandemia de outro jeito, a outra pessoa consome outros medicamentos, a outra pessoa não consome medicamentos. Então, cada indivíduo é um indivíduo. Por isso que não dá pra gente simplesmente trabalhar com uma receita de bolo e falar assim, não, você tem que tomar isso, isso, isso e isso. Não. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada indivíduo tem o seu perfil, o seu background. Cada indivíduo tem um perfil, uma predisposição, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de consciência para contemplar essas individualidades, porque do contrário, ao invés de personalizar, a gente vai massificar as informações. Por isso que eu me espanto quando as pessoas elas falam assim, Tati, mas quanto que eu tenho que dar desse nutriente? Tati, mas quanto que eu tenho que dar daquele nutriente? Gente, mas quanto que o seu paciente ele está consumindo, ou quanto que ele deixou de consumir, ou qual que é o perfil dele, qual que é o perfil de estilo de vida dele, o que que ele precisa consumir, né? Então, são N perguntas que eu preciso fazer primeiro para depois identificar aquilo que meu paciente realmente precisa, tá? Então, isso também é muito, muito importante, beleza? Vocês estão bem quietinhos hoje, né? Bem quietinhos, acho que não tem pipeliner por aqui, né? Não tô vendo pipeliners por aqui, que a gente fez mentoria agora há pouco, mas tudo bem, tudo bem. E a gente também tem um perfil aqui de ômega 3. Eu gosto muito de falar de ômega 3, é um dos nutrientes que eu mais sou apaixonada. Eu gosto muito de estudar lipídios, então acabo me envolvendo um pouco mais com essas estratégias. Então, quando a gente pensa em ômega 3, por exemplo, né? Nós estamos falando dessa modulação, principalmente, de resposta inflamatória, certo? Mas quando a gente identifica num indivíduo essa resposta antioxidante alterada, uma resposta inflamatória mais alterada, então pensar ali no processo de resposta imunológica. Nessa resposta, você pode ter um desequilíbrio tanto na resposta, e aí acaba tendo, né, como um perfil até anterior,
de resposta inflamatória, mas também uma resposta ao estresse oxidativo. E isso pode ter um prejuízo importante quando você identifica nutrientes que podem favorecer essa modulação, como, por exemplo, o próprio ômega 3, em relação a essa resposta. Então, quando a gente sabe que vai ser interessante utilizar esse ômega, vai ser interessante quando eu tenho, por exemplo, uma análise genética e eu avalio esse perfil de polimorfismos, eu avalio esse perfil de predisposição para doenças cardiovasculares, para alterações metabólicas que são relevantes, para alterações imunológicas que são relevantes, né? E o quanto que eu tenho de contribuição com esse consumo. E é claro, a dose é totalmente individualizada. O indivíduo que vai consumir 1 grama pode ser totalmente diferente do indivíduo que vai consumir 2 gramas, que vai consumir 4 gramas, como é a indicação aqui desse estudo, né? E, às vezes, a proporção também. Porque vocês sabem que o ômega, a gente tem o ômega de origem vegetal, que a grande maioria não responde, né? A grande maioria da população não responde esse ômega de óleo de linhaça, mas você tem o EPA e o DHA, que são as 2 frações do ômega que são mais ativas, que tem ali maior contribuição, vamos dizer assim, tá? Então, você pode ter, com certeza, esse perfil aí de EPA e DHA de formas distintas, essa composição. Porque, às vezes, eu tenho um paciente que tem uma alteração neuro, então o DHA vai ser mais interessante para ele, como estratégia. De repente, é um paciente que precisa mais de promover uma resposta anti-inflamatória. Então, eu trabalho mais com proporção de EPA, por exemplo. E trabalho com outros nutrientes também, como a curcumina, com as catequinas do chá verde, com alguns flavonoides, com alguns polifenóis. Então, veja que o leque é muito grande, né? A gente não precisa ficar... E a dieta, ela não é monótona, né, gente? A dieta, ela começa a ter ali uma abertura, uma variedade muito grande. Então, não adianta a gente pensar ali só naquelas estratégias pontuais ou na entrega de nutrientes de forma isolada, porque uma dieta variada, um plano alimentar personalizado variado, ele tem uma contribuição fantástica para contribuir para a saúde desse paciente. E aí a estratégia que eu quero trazer para vocês é o ponto de vista personalizado, quando você identifica esse perfil do paciente, quando você consegue realmente identificar nesse perfil e você se antecede nessa contribuição. Identifica o perfil genético para entregar nutrientes que esse paciente realmente vai poder aproveitar. Imagina só que, vamos pensar, quem não tem um perfil genético sendo avaliado, pode ser aquele indivíduo que esteja trabalhando com erros e tentativas e erros, né? Vamos tentar esse nutriente aqui para ver se vai dar certo? Vamos tentar aquele outro nutriente aqui para ver se vai dar certo? Aquele outro lá, vamos ver se vai dar certo? Então, você fica tentando, vou tentando, mas até quando a gente vai ficar tentando, né? Tati, mas a gente tem resposta para tudo? Não, a gente não tem resposta para tudo. Isso tem que ser sincero. Francamente, não tem. Mas e aquilo que a gente tem? Por que a gente não está utilizando? Por que a gente deixa de utilizar aquilo que é importante, aquilo que é, de repente, uma prioridade, um detalhe para ajudar aquele paciente? Imagina quantos pacientes a gente já deixou de ajudar porque simplesmente a gente não tinha o recurso da genética para ajudá-los, porque simplesmente a gente não tinha a informação de como interpretar. Às vezes esse paciente podia... Quantas pessoas, gente, eu já vi nutricionista falar assim para mim, ó, Tati, o paciente quer fazer exame genético, mas eu não sei interpretar, então eu falei pra ele que não é bom fazer. Eu falei assim, como assim? Como assim? É só você estudar, é só você se dedicar, você consegue interpretar, né? Agora, não peça também se você não sabe interpretar. É muito importante, porque um erro na interpretação muda todo o curso da doença do paciente, tá? Fora as outras consequências psicológicas, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que são mega relevantes também, tá? Então, é bem importante a gente pensar em tudo isso. E aí o estudo coloca aqui consumo de salmão, mas a gente sabe, né, gente, em relação à quantidade aí de ômega do salmão, a gente não tem controle, a gente não sabe o quanto que esse salmão ele vai ter de ômega, né? Então, isso é importante também. E de vitaminas, o que ele coloca? Ele coloca vitaminas de complexo B. Me deu vontade de espirrar agora. Vitaminas de complexo B. Então, aqui ele pontua B12, B6, B2 também, que é uma flavina. Então, é importante também a gente pensar em flavina, que é a FAD, né? Vitamina C,
também vai ser importante a gente identificar, ele coloca entre 500 miligramas a 1 grama, tá? São posicionamentos oriundos de estudos de intervenção, tá? Vitamina E também ele coloca, tá? E a vitamina E é muito fácil a gente encontrar, né? A gente consumir nuts, a gente consumir óleos vegetais, a gente encontra vitamina E com muita facilidade. E aí, outros nutrientes. Então, o ácido alfa-lipoico, por exemplo, que ele coloca aqui, ó, 2 vezes ao dia, por exemplo, 50 miligramas, né? De ácido alfa-lipoico. Selênio também, né? Fitonutrientes, então ele coloca aqui consumo de frutas e hortaliças, né? Tudo que a gente já conhece. Consumo de brássicas, isso é bem importante, né? E variar também nesse consumo de brássicas. E a gente já lembra da nossa técnica dietética, aquilo que a gente teve na faculdade em relação a como que a gente vai fazer a cocção dessas brássicas. Será que elas vão ser colocadas nessa imersão, né? Será que elas vão ser cozidas ou se elas vão ser realmente colocadas ali no vapor? Então, isso é importante, estimular a mastigação dos pacientes, isso é muito importante, tá? Para que a gente possa, principalmente nessas brássicas, para que a gente possa ter a liberação da mirosinase, que faz a conversão de isotiocianatos em glicosinolatos. Então, você tem ali a conversão de compostos que são mais ativos, tá? Que são mais biodisponíveis. E isso é mega importante também, tá? Mega importante. Ele fala a respeito do consumo de 250 gramas de brócolis especificamente para quem tem alterações genéticas, tá? Tipo, eu tenho alteração da GSTM1, por exemplo, então esse consumo pode ser interessante de brócolis com muita frequência, mas a gente tem também alguma coisa que eu gosto, é aspargo. Aspargo também tem um pouquinho lá de cisteína, tá? Também pode ser interessante. O chá verde também, que eu também apoio, consumo aí de catequinas pode auxiliar bastante, né? Ele coloca aqui alguns estudos com sucos, né? Sucos também podem modular essa resposta. E aí, olha só que interessante, em relação a danos ao DNA. Porque se eu tenho menos glutationas funcionais, vamos dizer assim, eu tenho mais chance de ter danos ao meu DNA. E esses danos ao DNA faz com que esse DNA ele tenha muito mais chance de ter, por exemplo, um gatilho para células alteradas, então uma carcinogênese, por exemplo, uma tumorigênese, por exemplo, né? E existem sim xenobióticos, que são produtos externos, né? Substâncias externas que são genotóxicas, que são correspondentes ali por promover alterações genéticas que são bem relevantes também, né? E aí ele comenta também a respeito de raízes, né? Então a importância também, ó, ele coloca aqui a curcumina, por exemplo, ginkgo biloba, né? Também. Aí ele fala dos aspargos. Olha que legal, gente. Eu acho que vou até publicar isso daqui depois em formato de post, eu achei legal. Então, aspargos. Quanto tem de glutationa, quanto que tem de NAC, de N-acetilcisteína e quanto tem de cisteína? Então, tem aproximadamente 349, deixa eu ver se ele coloca nanomols por grama? Deve ser. Por grama, então é uma quantidade menorzinha, mas de todos é um dos que mais tem. Avocado também, que é aquele abacate menorzinho, né? Também tem. Banana tem pouco, né? Mas tem cisteína, banana. Brócoli, cenoura, couve-flor, grapefruit também, que é aquela toranja, né? Também tem, né? Então, a gente tem alguns alimentos que... tem mais aqui, ó. Tem mais. Limão, papaya, então o mamão também tem. Batata, red pepper, então aquela pimenta vermelha, né? Espinafre, tomate, morango. Então, tem bastante alimentos que tem realmente glutationas. Eles dividiram, né? Nem todos têm NAC, nem todos têm cisteína. Mas todos esses que eu mencionei, com exceção da banana, tem glutationa. E, gente, e não tá difícil a gente colocar isso no plano alimentar para os nossos pacientes, não é verdade? Bem legal. Então, dá pra gente colocar bastante, ofertar muitos nutrientes, muitos alimentos com esses nutrientes para ajudar esses pacientes a ter uma evolução nesse perfil de glutationas, independente se você conhece o perfil genético ou não desse paciente. Vai ser bem importante você
contribuir para essa modulação, né? Essa modulação é bem importante, com certeza. E aí ele coloca as recomendações, né, gente? As recomendações que não estão voltadas necessariamente para o perfil genético. Mas, ó, de ácido alfa-lipóico, do consumo de brascas, e aí ele tinha falado lá de brócolis, mas aqui ele colocou geral, do consumo de curcumina, do consumo de... Aqui ele tá colocando de sucos, né? Sucos de... Como se fosse suco verde, por exemplo. A glutationa lipossomal, a glutationa oral, a glicina, o chá verde, N-acetilcisteína, ômega 3, salmão, vitamina C, vitamina E e até o whey protein por conta do consumo totais de proteínas, tá? Então, não está difícil da gente nutrir essas glutationas dos pacientes. É muito importante que a gente tenha ali a capacidade de ser sensível àquilo que vai fazer diferença na vida do paciente, tá? Isso vai ser bem importante porque, lembrem-se, é muito importante que a gente crie com eles, principalmente se eu tiver um teste genético por trás, trabalhar com informações de curto, médio e longo prazo, né? Porque o exame ele sempre vai ser utilizado na vida do paciente, né? Porque ele sempre se lembra, por que eu tô comendo brócolis quase todos os dias mesmo? Variando com a couve-flor, variando ali com uma kale ou por exemplo, com uma couve, por exemplo, né? Com aspargo. Por quê? Porque é importante por causa disso. Tem pacientes que já sabem, eles já falam pra mim, Tati, é por causa disso, né? Porque eu tenho aquela alteração genética que está associado lá com a saúde intestinal. Eles já sabem, essas alterações eles já até conhecem. Então, é importante fazer esse monitoramento. Só que nota, tem pacientes que vão ter mais riscos e mais sensibilidade, por exemplo, ao consumo de brascas. Então, ele vai consumir brócolis e vai ficar com muita flatulência. Vai consumir couve-flor, não vai aguentar. Então, existem outros alimentos, né? Eu comentei aqui com vocês. Existem outros alimentos que também vão potencializar na atividade dessas glutationas, tá bom? Então, isso também é bem relevante. Porque eu não preciso só oferecer as brascas, que são as mais relevantes, mas eu posso oferecer outros e outros alimentos também para nutrir essas glutationas, tá certo? Então, isso é bem relevante. E a gente vai pensar no todo desse paciente. Quanto que esse paciente está tendo de benefícios? Quanto que ele melhorou os sintomas dele? Quanto que isso fez a diferença ali nas queixas que ele me apresentou na primeira consulta? E como ele está agora, depois de um caminho aí que nós tivemos juntos, como que ele melhorou? Qual foi o perfil que realmente fez a diferença na vida dele, né? Então, nesse sentido, a nossa contribuição já vale aí por toda a vida dele, né, gente? Dependente do perfil genético. Mas conhecer o perfil genético pode fazer muita diferença, porque você vai priorizar, por exemplo, essas estratégias com ele. Você vai deixar de colocar aquela informação de uma forma superficial e vai priorizar. Então, quando você tem uma informação genética, essa informação, ela te dá muito mais estratégias para você trabalhar com esse paciente de uma forma personalizada. Você já imaginou quantos pacientes que você poderia estar ajudando nesse momento com a informação genética que você não está conseguindo ajudar? E não é somente a sua responsabilidade, né? Por quê? Porque é uma ciência nova. Na faculdade, muitos aqui não tiveram essa abordagem genética. Então, a gente vai ter na pós-graduação, se tiver, ou vai ter que fazer um curso isolado, ou vai ter que aprender na raça. Então, é muito importante que vocês já se imaginem trabalhando com a genética, porque vai realmente fazer muita diferença para o currículo de vocês, nessas abordagens. Olha o tanto de nutrientes que nós falamos hoje para nutrir essas glutationas, né? Nutrientes que vão realmente colaborar bastante para ofertar muito mais opções ali para a formação dessas glutationas e colaborar para ter uma qualidade de vida mais otimizada, para colaborar, por exemplo, para que você tenha um envelhecimento celular mais saudável também. Então, com essa informação, a gente se antecede, a gente trabalha de uma forma preventiva, muito mais preventiva. Então, conhecer o perfil genético do paciente te faz anteceder, de repente, alguns desfechos, a gente não sabe.
mas isso pode mudar o curso da doença desse paciente, entre a doença e entre a saúde desse paciente. Você pode fazer a diferença na vida dele nesses dois momentos, né? Desde que você tenha uma atuação personalizada, desde que você tenha uma atuação de precisão. Por quê? Porque outras ferramentas ômicas, elas podem ser agregadas ao seu planejamento nutricional. Outras ferramentas ômicas podem ser otimizadas no seu planejamento ali, não somente nutricional, mas pensando nessa qualidade de vida do paciente, né? Então, isso é importante também, porque abre-se muito leque e abre-se também novas oportunidades para o profissional. O profissional, ele tem muito mais oportunidades quando ele abraça a nutrição de precisão, porque ele vai conseguir identificar que existe muito mais chance de abordagem personalizada do que ele imaginava. E vai contribuir cada vez mais para aumentar o status de saúde desse paciente, né? Então, realmente é um cenário muito promissor, é um cenário onde a gente já consegue identificar esses profissionais, ó, que eu chamo de foguetinho, né? Eu vi aqui pipeliners que entraram, então são foguetinhos, porque realmente isso faz muita diferença, né? Com certeza é imprescindível para os nutris, não tem jeito. E deixa eu falar uma coisa para vocês. E se nós nutris, não sei se aqui tem algum médico, mas se nós nutris não otimizarmos a utilização dessa ferramenta, outros profissionais vão utilizar. Não tenho dúvidas, tá bom? Não tenho dúvidas. Então depois não adianta falar, porque o médico roubou a nutrigenética de mim. Não existe isso. Não existe. Você que não foi lá e não estudou e não se dedicou, porque eles estão estudando, eles estão se dedicando, tá bom? Outros profissionais estão estudando, outros profissionais estão se dedicando. Então, se você é nutri, tá por aqui e não se dedicou ao estudo da nutrigenética, ao estudo da metabolômica, não se dedicou à metagenômica ainda, não se preocupe, porque outros profissionais vão tomar o seu lugar, tá bom? Isso assim, não tô... Ai, Tati, você tá rogando praga. Não, gente, tô sendo muito verdadeira. Ó, a gente tem hoje 6 turmas dentro da cromatina. Nas 6 turmas, eu tenho 5 turmas com médicos, tá? Médicos em todas as turmas praticamente. Então, eles estão buscando conhecimento. Tati, mas médico agora vai querer prescrever dieta? Não. Tanto que um dos médicos, ele falou assim pra mim, Tati, mas eu não vou prescrever dieta, né? Não é pra mim essa prescrição. Falei, não é mesmo. Você vai entender e como você vai poder auxiliar o nutricionista da sua equipe. Você vai entender a ferramenta e como você vai poder otimizar o tratamento do paciente, porque na visão integrativa, esse paciente, ele passa ali por várias mãos, né? No bom sentido. E ele vai ser amparado, ele vai ser acolhido, ele vai ser acompanhado por vários prescritores, por vários profissionais. Então, por isso que vai ser importante você conhecer, porque como que você vai questionar se você não conhece? Como que eu vou questionar, por exemplo, quando vou fazer a manutenção do carro, a pessoa fala assim, a gente trocou isso, trocou aquilo. Gente, eu não sei nem questionar, por quê? Porque eu não estudo aquilo, né? Então, eu falo assim, tá bom, obrigada, tá bom, tá certo, troquei o filtro, troquei aquilo, tá certo. Então, só que eu tô falando de algo ali que pode ser que a maioria de vocês também faça a mesma coisa, mas não dá pra negligenciar a saúde, né? Não dá pra negligenciar a nossa formação, a nossa atuação. E por isso que eu estou falando, um profissional que quer se preparar, ele já começou. Um profissional que quer se preparar, ele não fica esperando a onda chegar para todo mundo. Não, ele já se preparou. Ele está a caminho de, a processo de. E isso é muito importante, porque a gente vai ver lá na frente, porque a gente pode não ter nascido com esse talento, mas de tanto repetir, de tanto fazer, de tanto prescrever, de tanto analisar, de tanto interpretar, de tanto discutir, a gente vai conseguir entregar um trabalho de qualidade para esse paciente. A gente vai conseguir acompanhar esse paciente de uma forma personalizada e de precisão, mas basta a gente ter dedicação, basta a gente ter comprometimento, né? E ser acompanhado, ser assessorado por quem já conquistou esses resultados. Eu vou ali, vou fazer um acompanhamento com qualquer profissional. Não, é muito importante que você tenha ali profissionais que trabalhem diretamente com essa ferramenta. Profissionais que já chegaram naquele objetivo que você quer alcançar, tá bom? Então, isso é bem importante. É só uma sugestão, tá certo? Mas eu estou observando, eu reflito muito
Eu falo assim pras pipeliners, ia chamar de estonas. Pras pipelines, reflitam aí com as suas estonas. Por quê? Porque é exatamente isso que tá acontecendo, tá? E eu estava refletindo a respeito desse perfil aí de características do curso, e a gente tem nutricionistas, claro, como maior classe, mas a gente tem muitos médicos também, e eles estão bem atentos, hein? Presta atenção, estão bem atentos, e que eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque quanto mais pessoas souberem dessa ferramenta, muitos pacientes poderão ser ajudados, gente. Muita gente vai poder ser ajudada, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o reflexo e o barulho que a gente vai fazer nessas próximas gerações. Vocês não têm noção. Muito barulho positivo. Positivo. Muito bom, minha gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Queria reforçar um convite para você que ainda não se inscreveu no nosso workshop do DNA Mesa. Eu vou ensinar para vocês como vocês podem ter ferramentas fáceis, ferramentas que são factíveis na conduta prática de vocês, no consultório de vocês. Tati, eu nunca trabalhei com nutrigenética, eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que é o gene, Tati. Não tem problema, se inscreva no workshop que eu estou preparando um conteúdo maravilhoso para te ensinar, para caminhar contigo. O workshop, ele é gratuito, ele é online, então você não tem desculpa. Tem o link na minha bio, você pode se inscrever agora, e ainda encaminhar esse link para pelo menos mais uns 5 nutris que você conhece. Vamos combinar assim? Encaminha esse link para pelo menos 5 nutris que você conhece, já vai ajudar, você vai me ajudar e vai ajudar um monte de gente também ao mesmo tempo, né? Ó, a Sinara colocou aqui, ó, essa ferramenta mudou minha carreira. Você é maravilhosa. Isso, gente, isso é mérito de pipeliner. Tô vendo outros pipeliners aqui. É mérito de pipeliner. Por quê? Porque a gente começa a se dedicar, a gente começa a estudar, a gente começa a ver na prática, a gente começa a ver casos reais de mudança de vida. Você fala assim, eu não quero trabalhar de outro jeito. Eu não quero de outro jeito. Eu não quero ficar vendada, eu não quero ter os olhos vendados. Eu quero trabalhar com a minha visão ampliada. E aí, com a informação genética, com a informação das ferramentas ômicas, essa informação ampliada que você vai ter. Então, ser pipeliner faz toda a diferença, Gente, é sério mesmo, aquilo que eu falei pra vocês, tomem posse dessa ferramenta, tomem posse desse conhecimento, façam valer a pena, sabe? Tudo que os pesquisadores já passaram para contribuir cientificamente com todos os avanços que a gente tem, porque é ajudar o próximo. Você imagina que se você não interpretar bem o exame, você vai estar prejudicando a vida do outro, ao passo que se você interpreta bem o exame, se você interpreta o exame com ciência, poxa vida, o quanto de saúde você pode entregar para a vida do outro. Então, realmente, pode fazer muita diferença, fora que para sua carreira é um outro status, né? É um outro status e algo que a gente vai conversar a partir da semana que vem. Na semana que vem, gente, a partir de segunda, a gente tem live todos os dias. E eu preparei vários temas legais. A gente vai falar de dieta epigenética, porque a live não ficou gravada, né? Oh, meu Deus. Ó, a gente vai ter live sobre Alzheimer. A gente vai ter live sobre vários assuntos, vários mesmo, que eu preparei pra vocês. Eu vou divulgar, então prepare-se, a partir de segunda-feira, a gente vai ter live todos os dias, às 20h27, tá? Na outra semana, que vai ser a semana do dia 25, que vai ser a semana do workshop, a gente vai ter live também, tá bom? Porque o workshop vai ser gravado, então você vai poder assistir, porque as pessoas queriam, ai, Tati, mas eu não consigo assistir ao vivo. Então, eu vou gravar para as pessoas assistirem depois, tá certo? Beleza? Conto com vocês? Maravilha. Beijo no coração, beijo grande, fiquem com Deus e até, segunda-feira. Eu te espero às 20h27. Prepare-se. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.